esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, no trechinho do Evangelho de hoje, o Senhor Jesus Cristo nos conta uma parábola, uma história. E nessa história, Jesus nos fala sobre as 2 maneiras pelas quais a gente pode enfrentar os desafios da nossa vida. De uma dessas 2 maneiras, a gente encara a vida da gente, com tudo que ela tem, de bom, de desafiador, de difícil. Nessa parábola, Jesus nos fala que a gente pode viver com confiança ou que a gente pode viver eternamente com medo. Quando a gente olha para a vida com confiança, quando a gente encara, enfrenta a vida com confiança, a gente multiplica aquilo que a gente recebeu de Deus. O tanto que Deus nos deu se multiplica. Quando a gente encara a vida com medo, quando a gente olha para a vida e se intimida diante dos desafios, dos riscos que a vida tem, a gente se encolhe, a gente enterra o que a gente recebeu de Deus, a gente perde a vida da gente. Jesus nos conta que um dia, um homem muito rico foi viajar e tinha que confiar os seus bens
a administração de alguém. Esse homem tinha 3 servos que ele conhecia bem, sabia do jeitinho de cada um, sabia da capacidade de cada um. E sem sobrecarregar nenhum dos 3, esse homem dividiu os seus bens para que eles cuidassem de tudo. Para que quando ele voltasse dessa viagem, que era uma viagem ao estrangeiro, e que naquele tempo certamente duraria muitos anos, ele pudesse receber de volta os seus bens com lucro. Que ao longo do tempo daquela viagem os seus bens não acabassem se desvalorizando. Era preciso confiá-los a alguém. Então ele confia o equivalente a 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento a outro. No tempo de Jesus, talento não era o nome de um chocolate. Talento era uma quantidade de bens que equivalia a 26 quilos de ouro, ou equivalente em terras, em bens. O homem então divide os seus bens a cada um. E como ele conhecia cada um, ele não sobrecarregou ninguém. Ele sabia do potencial de cada um, respeitou o potencial de cada um, mas investiu no que cada um poderia lhe dar em troca. E cada um daqueles servos recebeu a sua parte. A Bíblia diz que 2 deles se animaram logo para trabalhar com o que receberam. Quem sabe investiram na bolsa um tanto, abriram uma pequena empresa, grande negócio, com outro tanto. Eles correram atrás do prejuízo com aquilo que eles tinham. E eles se arriscaram, porque quem lida com dinheiro sabe que é assim. Lidar com dinheiro é sempre um risco. Se perde aqui, se ganha ali na frente, e é assim. Mas esses 2 homens acreditavam que eram capazes de dar conta. Afinal, o patrão tinha confiado neles. O patrão tinha dito que acreditava no potencial deles. Eles também acreditaram, e lá se foram eles. E cheios de confiança, botaram a mão na massa. E conseguiram dobrar o patrimônio do seu patrão. Mas um dos empregados, apesar de ter visto os seus companheiros correndo atrás do prejuízo, investindo tanto, um terceiro empregado, cheio de medo, pensou assim: e se eu perder o talento que o patrão me deu? Eu tenho medo de arriscar. Eu tenho medo de não dar certo. E ele ficou tão preocupado em não dar certo, ele ficou com tanto medo de arriscar, ele ficou com tanto medo de ter que contar com pessoas que pudessem ajudá-lo, que pudessem interferir naquele dinheiro, que ele acabou fazendo o seguinte: foi para o quintal, cavou um buraco, enterrou os talentos ali, os 26 quilos de ouro, e deve ter até sentado em cima, para não deixar ninguém pegar. Quando o patrão voltou, o patrão louvou os outros 2 empregados. Vocês são nota 10. Vocês se arriscaram. Vocês ousaram. Eu sabia que eu podia contar com vocês. Eu sabia que eu podia confiar em vocês. Eu sabia do potencial de vocês. Beleza. E porque vocês souberam administrar pouco, eu vou dar mais. Qual é o patrão que, conhecendo 2 empregados desses, não vai confiar mais a eles? Mas quando chegou o outro empregado, ele já chegou se defendendo. Patrão, eu sei que o senhor é um cara brabo. Eu fiquei com medo de perder o seu dinheiro. Então eu tive uma ideia, eu enterrei. E aí agora está aqui, o seu dinheiro está aqui. E o patrão ficou zangado. Mas você nem para colocar no banco, para fazer pelo menos dar juros. Esse dinheiro agora não vale tanto como quando eu deixei ele com você. Mas será possível? Você se deixou vencer pelo medo? Você não teve coragem de arriscar nem um pouquinho? Mas esse homem não teve coragem. Ele pensou tanto no que podia dar errado, que não foi capaz de pensar no que podia dar certo. E o patrão deu-lhe um puxão de orelha. E ele não lucrou mais nada. Ele não pôde pegar mais nenhum bem para administrar, porque o medo tinha vencido a ele. Bem, irmãos, de uma dessas 2 maneiras a gente trabalha com a vida da gente. A gente pode trabalhar a vida da gente com confiança. Afinal, nessa história, o patrão, a gente sabe que é Deus. E no nosso caso, ele não é um patrão. Ele é Senhor da nossa vida, mas também nos conhece melhor do que ninguém. Ele é nosso amigo. Então ele sabe do potencial da gente, ele aposta na gente, ele confia na gente, ele acredita na gente, ele dá uma missão a gente que não é sobrecarga. Se Deus confiou a você uma missão, você pode ter certeza que não é excessiva. Às vezes a gente tem a impressão de que não vai dar conta, mas com ele a gente dá. A missão que Deus nos confia nunca é uma sobrecarga. Sozinhos a gente não consegue, mas com ele a gente consegue. Ele sabe do potencial da gente, ele acredita nisso.
Pois Deus tem confiado em nós, Deus tem nos dado uma missão a cumprir, Deus tem nos dado talentos. Apesar da gente reclamar tanto do que a gente não tem, meu Deus do céu, se a gente olhar um pouquinho para dentro da gente vai ver que tem muita coisa boa aqui dentro. E se a gente olhar ao redor da gente, a gente vai ver que Deus deu muita coisa boa, muita gente boa para a gente. Presentes de Deus para a gente. Na nossa vida também há um Senhor que aposta em nós, que confia em nós. E agora a gente pode confiar nele. Já que ele confiou na gente, a gente agora pode confiar nele. E com coragem, e com ousadia, e arrojados, a gente pode enfrentar os desafios da vida sem medo. Esses dois empregados confiantes talvez tenham perdido algum dinheiro. Talvez eles tenham perdido um pouquinho aqui e outro ali. Mas no final das contas, eles dobraram o patrimônio do patrão. Sabe, irmãos, nem sempre dá para acertar. Nem sempre dá para ser aquilo tudo. Nem sempre. Mas sabem que Deus conta com isso, né? Afinal, Deus investe em gente. Deus acredita em gente. Nós. Deus sabe que na nossa vida, de vez em quando a gente pisa na bola. De vez em quando a gente não consegue ser tudo o que a gente podia ser. Mas Ele conta que no final da história, a gente vai ter, com confiança, alcançado muito. Com confiança, a gente vai ter feito muito. Quando a gente enfrenta a vida com um olhar confiante, quando a gente acredita que Deus está nessa junto com a gente, afinal de contas, o que a gente tem, foi Ele que nos deu. A gente está administrando, mas Ele está envolvido na história da gente, porque o negócio é dele, cara. Ele está envolvidíssimo com a gente, porque Ele tem interesses na nossa vida. Quando a gente acredita nisso, a gente pode até errar, mas a gente recomeça, arruma aqui, ajeita ali e vai em frente. Quem disse que errar significa que a gente não pode recomeçar? Quem disse que errar significa que a gente não pode tentar acertar de novo lá adiante? Quem disse? Quando a gente enfrenta a vida com confiança, cada passo talvez não seja perfeito, mas no fim das contas a gente vê que valeu a pena. A gente ousou, a gente arriscou, a gente se envolveu com a vida e valeu. Não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa imprudente, não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa Joselito, sem noção, nada disso. Falta de prudência não é virtude, mas falta de coragem também não é. Falta de sabedoria e discernimento não é virtude. Precipitação não é virtude, mas timidez diante da vida também não é. Os dois primeiros empregados dessa história correram atrás, arriscaram. Talvez tenham perdido um pouco, lutaram para ganhar mais adiante e prosseguiram. O último empregado teve medo e se deixou vencer pelo medo. Aliás, ter medo não é um problema. Todo mundo tem. Queridos, quando a gente tem uma decisão a tomar na vida, quando a gente tem um desafio diante da gente, é natural que o medo venha. O problema é quando o medo trava a gente por dentro. Impede a gente de viver o que tem que ser vivido, o que pode ser vivido. No caso desse homem da história, ele tinha medo de que as coisas dessem errado. Ele olhou para os dois companheiros, viu os dois companheiros se dando bem e deve ter pensado assim: com eles funciona, comigo não, comigo dá tudo errado. E por medo de dar errado, ele nem tentou. E por medo de errar, ele nem tentou. Há pessoas que têm tanto medo de errar, há pessoas que têm tanto medo que os outros notem que elas falharam, que elas nem tentam. Tem um concurso para fazer, não vou nem fazer, não vou passar. Meu Deus, mas nem fez a inscrição, já está dizendo que não vai passar. Tem uma prova para a faculdade e tal, nem vou fazer. Mas por que não? Não, porque não dá. Não, porque se eu não passar... Mas meu filho, mas se não passar, você tem que lutar para passar. Se não passar, é outra possibilidade, né? Fazer o quê? Agora, você não vai nem arriscar. Você não vai nem tentar. Eu tenho medo de errar. Medo de errar significa... Eu tenho medo que as pessoas não me aprovem. Eu tenho medo de não ser especial. Eu tenho medo que, se eu errar, as pessoas não gostem mais de mim. Tudo isso significa medo de errar. E há pessoas que travam a vida por medo de errar. Não fazem uma prova, um vestibular. Não sobem, não melhoram na vida por medo de errar. Não arriscam, não tentam. Querido, ainda que você erre, primeiro, Deus vai continuar gostando de você, fique tranquilo. Mesmo que você erre, mesmo que você não passe, Deus continua do teu lado, Deus continua contigo. Se você fizer da sua vida um amontoado de e se... Meu Deus, quando você ficar velhinho vai ser uma tristeza. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse esforçado um pouquinho mais? E se? Não faça isso não.
Medo de errar não pode impedir a gente de tentar. Deus tem propósitos para a vida da gente, a gente tem que ousar um pouquinho, senão nada feito. Há pessoas que têm medo de sofrer. E quando a gente tem medo de sofrer, a gente vive na defensiva. A gente nunca avança porque a gente está sempre se defendendo. Emocionalmente a gente não avança porque está sempre se defendendo. E aí, até que prove o contrário, todo mundo que chega perto de mim, eu tenho que tomar cuidado. Pode me machucar. Não confio em ninguém. Confiar em alguém é sempre um risco, você pode se decepcionar. Mas esse medo de sofrer não pode impedir você de viver. Por medo de sofrer, tem gente que não se relaciona com ninguém, vira um bichinho do mato, se isola de todo mundo, até da família. Por medo de sofrer, tem gente que não confia em ninguém, então nunca está à vontade, nunca está agindo com naturalidade. Está sempre na defensiva, sempre debaixo de uma armadura. Deve pesar pra caramba ficar embaixo de uma armadura o dia inteiro. Nesse calor, então, tá doido? Queridos, medo de sofrer não funciona. Até porque, lamento informar, sofrer faz parte do pacote. Quem tem medo de sofrer não vive. Quem tem medo de sofrer pela sua família, não vai nunca amar a sua família de verdade. Quem tem medo de sofrer pela sua vocação, pelo seu ideal, nunca vai enfrentar nenhum problema. Diante dos problemas vai fugir. A gente não pode ter medo de pagar o preço de viver. Mas esse homem da história de Jesus teve medo. Medo de perder o controle. O cara cavou um buraco para esconder, eu não sei o que deram para ele. Para ele devem ter dado em ouro mesmo, porque ele conseguiu cavar um buraco e enfiar 26 quilos de ouro dentro de um buraco. E como é que ele fez para vigiar esse buraco? Ele devia ficar o dia inteiro olhando da janela. Ou então ele fez não duvido nada, ele armou uma tenda em cima do buraco. E 26 quilos de ouro? Vai dar mole? Nem pensar. Ele deve ter armado uma tenda e morou em cima daquele ouro todo um tempão. Medo de perder o controle. Eu não posso me arriscar a perder um pouquinho disso daqui. Eu tenho que guardar tudinho, eu tenho que segurar. E ele quis tanto segurar aquele dinheiro todo, que ele acabou deixando o dinheiro se desvalorizar. Queridos, quando a gente quer demais segurar a vida da gente, ela acaba perdendo valor. Quando a gente quer controlar tudo e todos o tempo inteiro, a gente se perde. Medo de perder o controle, às vezes faz a gente atrair tudo pra gente. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu. Aí a pessoa vai subindo, eu. Como o cara fez em cima do dinheiro lá. Ele deve ter sentado em cima. Eu vou sentar em cima da minha família, da minha casa, pronto. Agora eu resolvo tudo, eu faço tudo. Medo de perder o controle não deixa a gente viver e nem quem está em volta da gente. O tempo inteiro a gente força barras. O tempo inteiro a gente se sobrecarrega porque a gente puxa tudo pra gente, a gente não confia em que as pessoas vão fazer a parte delas também. É aquela pessoa que acha que ela sozinha tem que dar conta do casamento. Eu estou casado com outra pessoa, mas sabe que eu nem percebi porque eu estou segurando o casamento sozinho. No trabalho, não, ninguém pode fazer nada no meu trabalho, porque é bem feito, faça você. Então eu faço tudo. No meu trabalho, eu não posso trabalhar nem com sócio. Se colocar um sócio do meu lado, eu vou trabalhar por 2. E vou ter que dividir o dinheiro pelo meio. Então eu prefiro nem ter sócio. Queridos, medo de perder o controle, às vezes faz a gente se esgotar. Cansaço, cobrança. Engraçado, Jesus termina dizendo que esse cara, esse controlador terrível que é esse moço aqui medroso, ele no final da história vai embora para um lugar onde há ranger de dente. Engraçado isso. Onde é que moram os controladores, os que têm medo de perder o controle, os que têm medo de sofrer, os que têm medo de que tudo dê errado, os que têm medo de errar? Onde é que eles moram? No país do ranger de dente. Quer ver onde é que esse país existe? Eu vou te contar. Você conhece alguém que quando dorme, trinca os dentes? A pessoa que quando dorme, trinca os dentes, quando ela acorda até dura. Ela vive no país dos controladores que tem medo de perder o controle, que tem medo de que alguma coisa dê errado, de que medo... Porque ranger os dentes de noite é sinal de que eu tô tão pilhado para segurar tudo, que até de noite dormindo eu não consigo parar. E como eu não posso falar, nem fazer nada dormindo, eu só posso uma coisa: trincar os dentes. É mole. Eu não posso dar conta, eu não posso fazer, eu não posso acontecer. O que eu posso? Trinca os dentes. Range os dentes. Tem que botar a plaquinha do dentista. Não é isso? Porque os dentes começam até a desgastar, cara. Medo de perder o controle. E por causa disso, às vezes, a gente acaba atropelando quem convive com a gente. Sabe, irmãos, um pouquinho desse cara medroso aqui, eu acho que mora dentro de nós, hein?
tem um pouquinho desse cara aqui dentro. E a gente não pode deixar ele tomar conta. A gente tem que arriscar viver a vida com confiança. A gente tem que acreditar, olhar para a vida e acreditar que a vida é um risco, sem dúvida, o tempo todo. Mas Deus toma conta da gente. Ele confia na gente. Ele aposta na gente. Ele dá para a gente os talentos necessários para a gente chegar lá. A vida é cheia de desafios, mas eu não posso me intimidar diante dos desafios da vida. Eu não posso me tornar uma pessoa amuada diante dos desafios da vida. Eu tenho que topar esses desafios e vivê-los com sabedoria e coragem, ousadia. Tem que ser uma pessoa arrojada, tem que prosseguir, avançar e não eternamente me defender sem conseguir dar um passo com leveza, o tempo inteiro debaixo de uma armadura. Eu preciso escolher, ou eu me deixo aprisionar pelo medo, ou eu arrisco viver, confiar nas pessoas, sofrer pelas pessoas, perder aqui para ganhar lá na frente, abrir mão de algo aqui por algo que lá adiante vale mais a pena. Sou eu que escolho. Entender que eu não tenho controle de tudo e simplesmente fazer aquilo que eu posso, ou então querer controlar tudo e todos o tempo inteiro e querer segurar tudo com a minha mão e chegar uma hora que eu me sinto esgotado, porque estou querendo dar conta de tudo demais. Sou eu que escolho viver uma vida com um olhar confiante ou travado de medo. Os desafios que a vida me dá não sou eu que escolho, mas a maneira de olhar para eles sou eu. Queria terminar lembrando da primeira leitura. Hoje não tem como não falar da primeira leitura, né? As mulheres. Só que eu queria falar sobre as mulheres para os homens, combinado? A primeira leitura que a gente ouviu é um trechinho do livro de Provérbios. O último capítulo do livro de Provérbios fala da mulher que é uma mãe nota 10, uma esposa nota 10, uma mulher que além de esposa e de mãe, dá conta de ser empreendedora. Então ela ainda se envolve em trabalho, ela tem jornada dupla, ela tem trabalho em casa, mas ela também sai para trabalhar. E quando ela põe a mão, o negócio funciona. Sabe aquela mulher? Botou a mão, ela dá um jeito, tem tino para o negócio. O final do livro de Provérbios fala da mulher ideal. Que como homem ideal, não existe. Beleza? Fiquem tranquilas. Não se preocupem em ser essa mulher, não. Agora, a mulher ideal deveria inspirar as mulheres reais a despontarem no potencial todo que elas têm. Mas aí o livro de Provérbios diz assim: a mulher que é uma bênção para a sua família, a mulher que é uma esposa que levanta, edifica o marido, abençoa a vida dos filhos, onde ela empreende um trabalho, aquilo prospera, dá certo. Essa mulher tem um segredo, e o segredo é que ela é uma mulher que procura, que busca o Senhor. Ela encontra forças na comunhão dela com Deus, e por isso o que ela faz, ela dá conta. Como toda boa mulher ideal, esta mulher pensa e faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela esquenta a janta com a mão, ela embala o berço do bebê com o pé, ela fica fazendo as contas da conta de gás que vai ter que pagar na segunda-feira. Como toda mulher, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas o segredo de ela ser uma bênção é que no meio de tudo isso ela não esquece que ela tem um compromisso com Deus. Por causa disso, de modo especial com relação ao marido, a Bíblia diz, ela abençoa esse cara, ela dá suporte para esse cara, ela só dá alegrias para esse cara. E o livro de Provérbios termina dizendo, o encanto é enganador, a beleza é passageira, mas a mulher que tem caráter, essa deve ser louvada. A mulher que é forjada por Deus, essa deve ser louvada. Queria dizer uma coisa para os garotos de modo especial. Quando um homem pede a Deus que coloque na vida dele uma mulher que seja uma bênção, ele procura perceber essas características nela. Essa mulher aqui me abençoa se quando eu estou perto dela, ela me faz estar mais perto de Deus. Essa moça vale a pena. Esse relacionamento vale a pena. Não é uma brincadeira. Ela não me usa, eu não uso a ela. Mas quando ela está comigo, ela me deixa mais perto de Deus. Quando ela está comigo, eu acredito no potencial que eu tenho e eu começo a imaginar onde eu devo chegar, onde eu posso chegar. Essa mulher, essa moça, essa menina me inspira a buscar o melhor que eu tenho em mim. Então isso vale a pena. Queridos,
A gente está terminando o ano da igreja. Semana que vem já é dia de Cristo Rei. O ano da igreja termina e começa outro. Começa um novo tempo litúrgico, o advento, que vai nos preparar para o Natal. A igreja muda o ano antes do ano civil. Essa semana é tempo da gente colocar as coisas aqui dentro em ordem. Olhar para trás, 2011 está indo embora. Está na hora de você olhar para trás e perguntar como é que eu vivi 2011. Como é que eu estou administrando os talentos que Deus me dá? Como é que eu tenho vivido os desafios da minha vida? Diante de um desafio eu tenho medo de errar, medo de deixar de ser querido, medo de deixar de ser aprovado, aí eu travo. Eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de me entregar, e aí eu deixo de viver. Eu tenho medo de parar de controlar tudo, e aí eu enterro a minha vida, ao invés de viver a minha vida com generosidade, com naturalidade. Como é que eu estou vivendo? Essa semana é semana de balanço. E aí pede ao Espírito Santo para ajudar. Espírito Santo, me ajuda a arrumar as coisas aqui dentro. Espírito Santo, eu não quero terminar 2011 medroso, travado. Eu não quero terminar 2011 prisioneiro dos meus medos. Incapaz de arriscar, incapaz de viver, de lutar, de topar desafios. Eu quero olhar para a minha vida com confiança. Eu não quero terminar 2011 querendo controlar tudo e perdendo tudo. Eu quero terminar 2011 de cabeça erguida, topando os desafios, acreditando nesse Deus que acredita em mim e sabendo que com Ele, na medida do que eu posso, sem me sobrecarregar, eu posso dar passos firmes para frente. Eu não preciso ficar travado. Deus quer que eu ande para frente. Deus não quer que eu fique parado na minha vida. Que essa semana o Espírito Santo possa ajudar você a arrumar as coisas aqui dentro. Dê para você uma injeção de ânimo, de coragem, de confiança, para que você possa destravar os seus pés e fluir naquilo que Deus tem para a sua vida, sem medo de errar, sem medo de que não dê certo. No fim, você vai ver que vai dar certo, porque Jesus está nessa junto com você.